Esse assunto da ciclofaixa tem sido discutido no país inteiro e tem como polo central São Paulo, porque a administração atual resolveu implantar 400 quilômetros de ciclofaixas. E aí há uma resistência muito grande dos motoristas que enxergam isso como uma perda de espaço para o seu carro. E alegam que não há demanda ainda por ciclofaixas. Só que no mundo inteiro, em todas as cidades que já conseguiram implantar um sistema cicloviário importante, o sistema veio antes da demanda. Porque não há como decidir trocar o carro pela bicicleta sem a estrutura pronta ainda. Então, a gente só vai ver as pessoas substituindo o seu transporte motorizado por bicicleta se houver ciclovia. Então, eu acho muito salutar que a Prefeitura tenha feito, mesmo com um planejamento incipiente, primário, mas que ela inicie o processo, porque sem dar o primeiro passo, os outros não se seguem, não o seguem. Então, é importante, a gente vive uma época no Brasil em que a gente copiou um modelo americano de cidade, quando a gente tinha uma estrutura muito diferente da deles. As nossas cidades, em geral, não foram planejadas e não tem tanto espaço. Então, não adianta a gente ter ilusão, o espaço para o carro é limitado, ele não consegue acompanhar a demanda que as pessoas têm por compra de automóvel. Então, hoje a gente já vê alguns municípios no sentido inverso, de diminuir o espaço para o carro, para que se force o uso de outros modelos de transporte, outros meios de transporte. Então, eu acho extremamente importante que se tenha feito isso, mesmo que o planejamento não tenha sido o ideal. Então, o fato de haver estrutura, de haver o espaço, de haver a via para a bicicleta, vai fazer com que algumas pessoas troquem o carro pela bicicleta. E aí, daqui a pouco, quando houver mais vias e mais conexões entre elas, que é o ideal, que as ciclovias e as ciclofaixas se comuniquem, permitindo que as pessoas cheguem a qualquer ponto da cidade sem ter que passar, sem ter que dividir espaço com o carro diretamente. Aí sim as pessoas vão se sentir estimuladas de fato, trocar o seu modo de transporte por uma coisa mais saudável. Ao meu ver, a ciclovia voltada para o lazer é um erro brutal, porque parece que privilegia os ricos, que no final de semana ele pode pegar a sua bicicleta e andar. Enquanto que não, assim, há uma parcela muito grande da população que usa a bicicleta no dia a dia para trabalhar, para se deslocar, para ir para fazer compra, para comprar seu pão, para ir na farmácia, para ir para o trabalho. E essas pessoas não estão sendo contempladas ainda. Então é preciso que as cidades criem estruturas fixas cicloviárias para que a população de fato use com segurança, porque é um risco enorme disputar o espaço com um ônibus, disputar com um caminhão, disputar com um carro, sendo que você na bicicleta, montado numa bicicleta, você é o elemento mais frágil dessa história. Qualquer pequeno choque pode ser fatal, já que você não tem proteção nenhuma. Outro dia eu conversava com uma pessoa e dizia isso, que a estrutura da cicloviária não podia ser de lazer. Tinha gente que usava no dia a dia a bicicleta para se locomover. E aí ele fez, tem mesmo, tem muito porteiro que vai. Não é só porteiro não. No meu escritório de arquitetos, somos 4 os arquitetos que vão ao escritório de bicicleta. Então a gente tem que parar de pensar que a bicicleta é o meio do pobre se locomover. Não é. A gente vai à Europa e fica encantado com as soluções de transporte público, de uso de bicicleta, e não busca replicar aqui no Brasil, não cobra dos governantes a replicação desse modelo aqui no Brasil. Então a gente tem que cobrar. Isso é uma coisa urgente que tem que ser feita. A gente teve, por conta de uma Bienal de arte, onde um projeto nosso foi selecionado, a gente fez um tour pela Europa ano passado. Em Amsterdã, a cidade inteira, a gente viu que a cidade inteira se locomove de bicicleta. Em frente à estação de trem, que
que é a principal, há um edifício garagem de 3 pisos só para bicicleta. Então você imaginar, aqui do Brasil a gente não tinha, eu não conseguia imaginar isso, um edifício garagem para bicicleta. Isso existe porque eles fizeram uma opção. Não cabe mais ampliação de rua, porque não há espaço físico suficiente. Então, a gente vai chegar ao ponto de que as cidades fiquem inviabilizadas. Recife, por exemplo, é uma cidade que hoje tem proporcionalmente o trânsito mais pesado do Brasil, mais que São Paulo, por exemplo. O Recife é uma cidade, é a segunda menor capital em território, então é uma cidade muito concentrada, muito apertada, onde o carro hoje sofre horrores para poder se deslocar. Então, é óbvio que a escolha é errada. Assim, a prioridade para o carro é uma prioridade errada. A gente tem que priorizar o transporte público e outras formas de transporte sem ser motorizadas. O sistema compartilhado é uma boa solução. Ele vem complementar o sistema tradicional, a ciclofaixa, porque permite que, por exemplo, você que não tem a bicicleta, utilize quando necessário e não tenha que, de fato, comprar. Então, a gente tem cada vez mais visto esse uso por demanda. Então, ao invés de ter que comprar uma bicicleta, eu pago para usar somente nos momentos em que eu preciso. Na Europa, a gente já vê isso também com o carro. Pequenos carros elétricos são disponibilizados na rua da mesma forma que as bicicletas são. Então, as pessoas destravam com o aplicativo no celular, utilizam o carro, deixam em outra estação próxima do destino final que elas usam isso. O Recife implantou um sistema desse numa pequena parte, na parte central da cidade, que é o bairro do Recife, que chamam de Recife Antigo, que é uma ilha, e há um sistema desse. Então, a gente verá cada vez mais esse tipo de compartilhamento, porque é uma solução inteligente. Então, evita que eu, você, fulano, tenhamos que comprar uma bicicleta, cada um uma bicicleta, quando uma só pode nos atender, já que talvez tenhamos horários diferentes de uso dessa bicicleta. Então, acho muito bom, desde que o foco não seja no lazer, que seja no cotidiano, no dia a dia, acho uma decisão acertada. O modelo de transporte individual é um modelo falido. Os carros, há uma pesquisa que diz que os carros transportam em média 1,2 pessoas por viagem. Então, é um desperdício de espaço. Um carro ocupa 15 a 16 metros quadrados de via. Então, você imagina que num sinal parado, que a gente tenha 40 carros, o tanto de espaço para tão pouca gente que é ocupado nas vias públicas. Então, eu acho que essa boa convivência entre ciclistas, motociclistas, transporte público e transporte individual só virá com o tempo, só virá com o convívio, não virá antes. A gente não pode achar que a gente precisa de uma boa educação para poder implantar um sistema. Então, se for assim, nunca o passo será dado, porque o transporte individual é muito mais cômodo, é claro. É muito mais agradável, mais cômodo pegar seu carro e ir até onde você quer, sem precisar descer ou trocar de estação ou fazer qualquer tipo de atividade física. É óbvio que isso é muito cômodo, mas para a cidade é muito ruim. Então, o que a gente tem que trabalhar é por mais prioridade para o transporte público, para o ônibus deixar de ser um transporte de pobre. No Brasil é tratado assim, tudo é tratado assim. O ônibus ele é lotado, o ônibus não tem ar-condicionado, a gente sofre com calor. O nosso clima aqui no Nordeste não é agradável para ir se trabalhar. A gente tem altas temperaturas, então você chegar transpirando no trabalho é ruim. Então a gente tem que dotar esse sistema de confortos para que a pessoa abandone o carro, deixar de ver o carro como a única solução para ela, para poder migrar para outro sistema. Então, por exemplo, se a gente instalar ciclofaixas e ciclovias, certamente daqui a pouco as empresas estarão criando pequenos vestiários para que a pessoa saia de casa,
faça o trajeto e antes de trabalhar possa tomar um pequeno banho, se recompor, trocar de roupa e trabalhar. Então, esse é o caminho. Assim, é assim que tem acontecido nas cidades do resto do mundo. O sistema chegou antes da demanda. Então, eu acho que toda e qualquer priorização do transporte público é o caminho certo. Vai no caminho certo. E neste caso, do transporte público, a demanda já existe, né? O transporte público é grande. O que a gente tem que adicionar a essa demanda é justamente as pessoas que não a utilizam. Então, essa demanda só tende a crescer. Então, as pessoas que já estão no sistema continuarão no sistema. O que a gente tem que forçar é a migração de outras pessoas que ainda não estão no sistema para usar esse sistema. Olha, eu acho que viadutos e túneis são a última solução para um problema viário, um problema urbano de uma cidade. Túnel ainda é uma solução tolerável, porque quando você leva o carro para um nível inferior, você mantém a cidade no seu nível normal e as pessoas no seu nível normal. O viaduto não, o viaduto é uma agressão à cidade, é um objeto estranho que em toda cidade do mundo que se construiu um viaduto, ele acaba por cindir um lado do outro, assim, separar completamente um lado do outro e tornar completamente inseguro o seu entorno imediato, porque todo mundo tem medo de andar debaixo de um viaduto. Ninguém gosta de andar debaixo de um viaduto. Então, o viaduto para mim é uma solução que devia ser descartada de cara. O túnel não, o túnel é possível.